Ainda tem salvação para as mudanças climáticas no planeta? Isso aí é uma pergunta de $1 milhão, né? E responder essa pergunta aí vai lá pro quadro do Luciano Huck de quem quer ser um milionário. Cara, ainda há solução. Há solução. E a solução passa por uma série de ações políticas, né? E é importante frisar políticas, né? Porque o pessoal acha que a política não define nada na nossa vida, mas a política define tudo, tá? Tudo é política. Lembra aquele livro que a gente estudava no ensino médio que tudo é matemática? Quando a gente chega na vida adulta, tudo é política. Tudo é matemática também, mas tudo é política, tá? Então, o que a gente precisaria fazer hoje para ver uma luz no final do túnel, tá? Transição energética seria o mais urgente, né? A gente precisa de uma transição energética rápida e eficiente, tá? Reflorestamento, a gente precisa parar de desmatar e precisa parar de poluir, né? E aí poluição envolve plástico, gases, tudo. Essas três coisas são as mais urgentes, tá? E a transição energética ela precisa ser justa. Não dá para falar de transição energética, né, se países na África dependem do uso de combustível fóssil, né? Países ricos, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Canadá, esses países têm que bancar a transição energética do mundo, tá? Eu não posso impedir que um país pobre na África não use carvão se é a única fonte de energia para eles. Então a gente precisa pensar na transição energética justa para o país, tá? Se isso vai acontecer, a gente pode passar aí mais umas 5, 6 horas discutindo, tá? Solução tem, mas as consequências ainda virão por muito. É isso, o estrago já foi feito, o estrago já é muito grande, né? Mas a solução é política, tá? É isso, a gente precisa que países ricos como China, Estados Unidos, Alemanha e esses países que eu citei aqui banquem a transição energética do mundo. Não dá para cobrar uma transição energética de um país que não tem condição de fazer transição energética. Vai deixar um país na África apagado? Vai deixar um país na África sem energia? Né? Então a gente precisa cobrar de quem de fato tem condição de fazer isso. Inclusive, para vocês terem uma ideia, um bilionário só, tem vários no mundo aí, devem nem existir, mas um bilionário só, ele emite a mesma quantidade de CO2 em 1h30 do que uma pessoa normal, né, a maioria pobre, emite a vida toda. Tá? Então será que tudo isso que a gente está passando de mudança climática, ele realmente é culpa dos países pobres na África, dos países em desenvolvimento, né? Querem esses países ricos que já poluíram muito, tem condição de fazer transição energética e não faz, eles querem jogar a culpa em cima dos países mais pobres, né? Porque é na pobreza, na manutenção do sistema que esses países ganham, né? Então tem solução para o planeta, né? A gente pode aí mitigar muito as mudanças climáticas, mas precisa de ações políticas. Infelizmente, né, eu brinco aí com alunos, falei até no congresso, a COP ela virou, na verdade, uma organização de evento, né? Então, toda a COP se discute, bota metas e nada é feito. E acontece como aconteceu na COP da biodiversidade agora, que a gente sai sem resolução nenhuma. A última COP foi no país produtor de petróleo, meu Deus do céu. Né? A próxima COP é no Brasil. O Brasil ele não está dando esse exemplo todo, tá? Ele está pagando aí para o mundo de um líder climático, mas ele não está dando esse exemplo todo. A gente precisa que isso venha dos países que têm condição de fazer essa transição energética, tá? Isso é extremamente importante. E uma coisa importante de lembrar, a salvação, né, essa mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, o nosso planeta não vai voltar a ser o que era antes, tá? Então a gente não vai ter aí o nosso planeta de 50, 60, 70 anos atrás. Isso é uma coisa importante que as pessoas têm que ter na cabeça, tanto os gestores políticos quanto a população, né, civil mesmo, né, que não tem, a população mais pobre que não está nesse debate de discussão e de poder político. Né? O nosso planeta não vai voltar mais a ser o que era. O estrago já foi feito, as mudanças já aconteceram e isso agora a gente vai ter que viver com isso. Por exemplo, dar o exemplo de novo de onde eu estou, Recife, está um calor infernal.
não vai voltar a ser o Recife fresquinho, litorâneo da época que já foi. Tá? Então, essas mudanças que a gente já está sentindo agora, elas vão se intensificar mais, mesmo que a gente pare de emitir CO2 agora. Então, a gente precisa pensar, repensar a forma de lidar com a natureza, lidar com o nosso planeta e repensar também nas nossas relações sociais, repensar no nosso meio de consumo, né? Não estou falando de forma individual, tá? É importante as mudanças de forma individual, mas o mais importante é a mudança disso na sociedade, como a sociedade se comporta. E a sociedade se comporta com base em ações políticas, tá?